toda imagem é um recorte, se apresenta como um recorte da realidade. Na verdade, ela tira uma porção de realidade do seu contexto original, de um contexto original, e transfere essa imagem para um outro contexto, onde ela vai ganhar uma nova significação necessariamente. A imagem, mesmo que ela seja uma reprodução do real, ela é sempre, de algum modo, uma violenta interpretação do ponto de partida, do seu ponto de partida, porque a imagem é tirada do seu lugar de origem e ela é montada num outro lugar ou num outro contexto. Nós podemos dizer que essa questão da representação, ela é central para a representação literária e para a representação jornalística. Mas na representação literária, nós podemos dizer que quando nós começamos a ler uma história, nós sabemos que aquela história de saída está nos propondo uma situação imaginária, uma situação ficcional, e portanto que o contexto é dado pela própria história, ou seja, a própria história que vai criar as regras para que a gente leia os acontecimentos que se dão ali. Então, nós podemos começar a ler uma história em que nós vemos que nessa história podem acontecer coisas sobrenaturais, como as pessoas podem voar, os objetos podem se transformar magicamente, nós podemos andar de tapete mágico, ou as pessoas podem se transformar em bichos e os bichos em pessoas, mas a história nos mostra que essas são as regras que vão comandar aquele imaginário e, portanto, as regras que comandam vamos dizer, o sentido, o que faz aquelas imagens verossímeis. Elas se tornam, mesmo que elas não sejam reais, mas imaginárias, elas nos parecem verossímeis, porque elas fazem sentido dentro daquele contexto que a própria narrativa está criando. No entanto, uma representação jornalística, uma reportagem, ela supõe um outro problema, porque ela não nos propõe a ideia de que ela está criando uma situação imaginária, mas de que ela está reportando um fato real. Quando lemos o jornal, nós estamos tomando contato com a realidade através de uma representação que ele nos oferece. No entanto, uma coisa que a gente não costuma pensar, a gente não costuma ter consciente no momento que está lendo o jornal, é que o jornal nos apresenta uma realidade que foi tirada do contexto original, de um contexto de realidade, através de uma representação dela, e o jornal cria um outro contexto. Então nós temos uma situação que está localizada no seu mundo de relações, no seu mundo de referências, onde ela faz um sentido, e toda reportagem, toda representação dessa realidade necessariamente recorta uma porção, uma parte, fragmentos dessa realidade e transfere para um outro contexto que agora vem a ser o universo do próprio jornal, onde nós estamos tomando contato, digamos, com aquele fato ali reportado. Entre 1835 e 1843, Balzac escreveu um romance chamado Ilusões Perdidas e que tem como núcleo central a questão do jornalismo. E eu diria que, mais do que especificamente o jornal, Balzac estava tratando das relações que eram, então, historicamente muito novas entre jornalismo e literatura. Porque o jornal era um fenômeno recente, o jornal de massas em grande quantidade, o jornal com assinantes, com matéria paga. Há quem diga que, nesse momento, a introdução do anúncio pago em jornal e o sistema de assinaturas significou para a literatura de massas e o jornal, inclusive, ou seja, o fenômeno da literatura de massa e do jornalismo, significou algo como a introdução da máquina a vapor na indústria, ou seja, ela transformou completamente o quadro, a situação da literatura e criou o fenômeno moderno do jornalismo. Nesse romance,
Balzac trata, a partir de um personagem que é um jovem escritor que se transforma em jornalista, ele trata desse tema, da imbricação entre o jornal e a literatura, que aliás conviviam no mesmo meio, porque os romances eram publicados frequentemente como folhetins no próprio jornal, de tal modo que nós tínhamos lado a lado a narrativa literária, ficcional, e as reportagens ou as matérias que tratavam diretamente da realidade. E o que nós temos nesse romance é uma extraordinária reflexão sobre esse dado, vamos dizer, do mundo moderno, que é ele nos ser apresentado não só através de relatos históricos ou de relatos imaginários, ficcionais e literários, mas de relatos jornalísticos, quer dizer, a cada dia, no dia a dia, não é? E lido através daquilo que Hegel chamou a oração matinal do jornal, não é? A prece diária que se introduz no cotidiano, o jornal se torna uma espécie de representação contínua, diária, do que está se passando no mundo. E, na verdade, Balzac compreendeu no momento inaugural do jornalismo, alguns traços, ou alguns problemas, ou algumas questões que são questões extremamente vivas sobre o modo como literatura e jornal se relacionam com a realidade. Nós podemos dizer que a crítica que Balzac faz do jornalismo e dos jornalistas, em grande parte, é uma defesa do escritor que vê o jornalismo tomar um espaço que era originalmente da literatura, porque os jornalistas se tornam, de certo modo, os intérpretes diários do mundo, tomando, de certa maneira, o lugar do narrador, do escritor que interpreta a sociedade. E, como sabemos, Balzac tinha um programa de representação da sociedade totalizante, né? Totalizador, e ao seu projeto de romances A Comédia Humana quer nada mais, nada menos do que abarcar toda a sociedade francesa em todas as suas imbricações e, na verdade, ser uma espécie de Napoleão das letras, como o Balzac mesmo se declarou. Então, o surgimento do jornalismo, com as suas características próprias, o modo de tratar a realidade, de certo modo, avança nesse projeto, que nós podemos dizer que, de certo modo, é hegemônico em Balzac, o de querer representar a comédia humana como um todo. No entanto, diz ele, a comédia humana passa a ser representada nos jornais, no dia a dia, e, de certo modo, os jornalistas, ao mesmo tempo, falam da realidade, falam do mundo e falam dos próprios escritores através da crítica literária. Então, diz ele, vou escrever um romance que está tratando de um assunto novo, os jornalistas, personagens que não existiam no tempo de Molière, por exemplo. Mas é preciso tratar desses personagens porque eles tratam de tudo, é como se fosse assim. É preciso incluir os jornalistas na comédia humana porque os jornalistas fazem diariamente a sua comédia humana, escrevem a sua comédia humana, a sua versão da comédia humana. E nós podemos dizer, de fato, que o jornalismo é uma paraliteratura, no sentido de que é uma representação da realidade, como a literatura também é. Só que o jornalismo segue outras regras de representação da realidade, que, embora não sejam ficcionais, porque elas se propõem a falar da realidade, de fatos acontecidos, de fatos verídicos, portanto, de se reportar todo o tempo ao real, nós podemos dizer que o jornalismo é também uma forma de ficção. E nós nem sempre tomamos consciência disso. E, no entanto, esse tema está, de certo modo, bem percebido e bem flagrado no romance de Balzac. Por que o jornalismo é ficção? Quando o jornal tira elementos vamos dizer, de um dado acontecimento e leva para o jornal, necessariamente ele faz um recorte
não é, que desfaz o contexto original e, ao mesmo tempo, ele cria no jornal um novo contexto em meio ao qual este relato vai acontecer. Embora, mesmo que não seja incluída nesta representação, nessa reportagem, não seja incluída nenhum dado imaginário, nenhum dado inventado, mesmo que o jornalista não invente nada, o simples recorte já tem um efeito de transformação que podemos dizer que é, de certo modo, comparável ao da literatura. Uma frase dita num determinado contexto, quando ela é, vamos dizer, reportada num outro contexto, numa outra situação, quando ela é recortada, está entre outras informações, ela muda completamente de sentido. E é nessa passagem que se dá a transformação que o jornalismo sempre opera sobre a realidade. Nós nos acostumamos a ler uma reportagem como se ela sendo até mais real do que o real, porque ela tem o peso da palavra escrita e impressa, não é? Que nos parece uma forma acabada da verdade. No entanto, o que nos escapa frequentemente, e essa é uma ilusão que toda página escrita nos dá, de que ela é verdadeira, né? É uma ilusão difícil de perder. Quando nós lemos o jornal, ou quando nós vemos a palavra escrita, nós tendemos, né, por uma espécie de movimento de boa-fé, quase que instintivo, nós tendemos a acreditar no que está escrito. No entanto, aquilo que se apresenta ali é uma construção, uma transformação, passou por uma operação de deslocamento e de transformação que muitas vezes altera completamente o significado do que foi o acontecido. Então, por isso mesmo, é nessa passagem que se coloca a questão da ética jornalística. Esse é um dos lugares fundamentais em que se coloca a discussão do problema ético na imprensa, porque todo o trabalho jornalístico está se dando em cima deste poder, que é um poder enorme que o jornal tem, que é o de ser uma máquina de fazer e desfazer contextos, de montar e desmontar contextos, de destruir contextos que estão dados no lugar onde as coisas acontecem e criar novos contextos que é o lugar onde a notícia vai aparecer ou vai se apresentar. Na visão de Balzac, os jornalistas tinham, entre outros poderes, o poder de apresentar uma versão da realidade que parece verdadeira por ser verossímil, ou seja, pelo fato de fazer sentido, ela passa por ser verdadeira. Então, um dos jornalistas no romance de Balzac diz, como se fosse assim, um axioma que seria o seguinte: tudo que é provável é verdadeiro. Quer dizer, o que pode parecer real, nós tomamos como real. Ou seja, é claro que esta é uma possibilidade no limite do poder que o jornal tem, de fazer passar por real aquilo que possa parecer real. Esse é um poder que o jornal tem, e que é um poder que se manifesta imediatamente e com uma força maciça, não é, da sua penetração e da sua irradiação. O que Balzac mostra, de certo modo, é que os jornalistas usam expedientes ou podem usar expedientes, e nisso está o problema ético da imprensa, que fazem com que aquilo que possa parecer verossímil passe por verdadeiro. No romance de Balzac tem várias situações hilariantes, até em que ele mostra como é que um jornal pode criar uma realidade a partir de contextos que ele produza. Um crítico vai ensinando ao outro
vai ensinando ao jovem escritor como é que ele pode fazer uma crítica de um romance em que o romance possa ser dito como muito ruim, numa outra crítica o romance pode ser considerado uma obra-prima, num outro romance ele pode ser considerado, numa outra crítica o romance pode ser considerado uma obra mediana, e isso com argumentos diferentes, que todos os argumentos também verossímeis para sustentar as mais diferentes versões da realidade segundo as conveniências. Então essa criação do contexto, ela está presente a todo momento em que nós temos uma imagem recortada. Aqui, por exemplo, eu estou falando de um lugar aparentemente neutro, onde estou diretamente em contato com a câmera, mas na verdade é uma ilusão montada para oferecer a impressão de que estamos numa situação de pura reflexão, de pensamento, de uma conversa, na verdade, em abstrato, diante daquela que está se passando nessa sala, nesse momento, do contexto que está violentamente abstraído da cena em que eu falo nesse exato momento. Justamente por isso é fundamental para nós entender o significado, vamos dizer, quase exemplar do título desse romance, Ilusões Perdidas. É um romance que trata, na verdade, da abertura de um mundo fadado à perda das ilusões, quer dizer, é um mundo onde muitas ilusões se perderam. Ou seja, a ideia de que nós vivemos num mundo regido pelo desencanto das grandes esperanças de transformação é alguma coisa que está profundamente contido no romance de Balzac. E, de certo modo, no romance de Balzac, os jornalistas aparecem como, de certo modo, os protagonistas desse mundo onde as ilusões se perdem a todo momento. Quer dizer, os jornalistas estão em contato com um mundo onde as ilusões se apresentam e se desfazem. Vamos dizer, a questão que fica para a discussão do fenômeno do jornalismo é a questão de que nós vivemos um mundo onde as ilusões se perdem e, no entanto, um mundo onde as ilusões se reproduzem em grande velocidade, em grande quantidade. A própria capacidade de multiplicar as imagens, de representar o mundo a cada vez sobre múltiplas óticas e múltiplas versões, a cada momento criar novas representações do mundo. O mundo contemporâneo é um mundo que se reconhece profundamente nesse mote que é o título do romance de Balzac, Ilusões Perdidas. E como Balzac percebeu muito bem, os narradores desse processo, de certo modo, os fomentadores do imaginário desse processo são os jornalistas. Quer dizer, os jornalistas, eles têm, digo, a posição simbólica de uma espécie de campeão das ilusões perdidas. No entanto, o trabalho jornalístico contém uma ambiguidade que é, ao mesmo tempo, que se defrontar com as desilusões do mundo, repor continuamente novas ilusões. De certo modo, segundo a visão de Balzac, o jornalista é aquele que fomenta as ilusões, cria as ilusões que ele mesmo vai desfazer depois, como se ele produzisse valores que ele mesmo se encarrega de destruir, valores que ele engendrará, que ele faz nascer e que ele faz ruir. O que está em questão, portanto, não é a ideia de que teríamos que voltar a uma espécie de verdade fundamental, como se fosse possível transpor ou conhecer o mundo através de uma espécie de pureza originária que estaria na verdade e que ela fosse diretamente reportada. Não é isso, não é disso que se trata. Evidentemente, nós sabemos que tanto a arte quanto o jornalismo produzem versões do mundo que são transformações dele. O que, no entanto, o que me parece é que a compreensão disso, a compreensão do caráter ficcional da arte como do jornalismo contribui
para entender melhor o próprio papel do jornalismo e o papel que ele tem na sociedade democrática, ou seja, a liberdade de imprensa ela deve estar diretamente ligada ao questionamento e à discussão da natureza do trabalho da imprensa e do poder que a imprensa tem, que é um poder inteiramente desigual em relação aos limites da pessoa, né? O poder que a imprensa tem de criar as suas próprias realidades. Vivemos num mundo em que as ilusões foram colocadas em xeque, o mundo das ilusões perdidas, e ao mesmo tempo vivemos um mundo que só se dá a conhecer, de certo modo, através de ilusões, quer dizer, através de imagens, através de versões, através de interpretações que podem nos vir através da arte ou através do jornal, através dos meios de massa. Então, nós não temos ilusões a sustentar e, no entanto, só nos sustentamos de ilusões. E é nesse ponto que reside justamente a questão ética fundamental que consiste numa consciência disso. Na verdade, o que está se dizendo aqui não é se fazer uma crítica negativa do trabalho do jornalista, por exemplo, mas, ao contrário, levantar uma espécie de consciência de que é um dado constitutivo do trabalho do jornalista a mediação da ilusão. Quer dizer, o jornalista está trabalhando com ilusão, ele está trabalhando com ficção, e isto, dentro dos moldes do trabalho jornalístico, isso representa um enorme poder. Então, a consciência desse poder e de estar trabalhando com ilusão me parece fecunda para a discussão da questão ética que envolve tanto a arte quanto o jornal. Nem para quem faz, nem para quem lê, na verdade, o jornal não é uma apresentação de uma verdade, porque, na verdade, a realidade ela está, vamos dizer, presente nos seus múltiplos contextos. Ela não pode comparecer ao jornal senão através dos recortes, dos contextos, dos verossímeis criados pelo jornal. No entanto, a consciência disso, ela pode levar, quer dizer, a uma consciência, a uma medida importante que o jornalista tem do grau de elaboração e de interpretação que ele está necessariamente fazendo no momento em que ele está reportando o real, e também do leitor que ganha uma consciência não tão direta, vamos dizer assim, não tão diretamente iludida da ideia da verdade do que está escrito, né? Mas da ideia de que ele também tem que, de certo modo, desconstruir o jornal, que ele tem que repensar o que ele está vendo, que ele tem que de algum modo ele tem que refazer a realidade que chega todos os dias pronta no jornal, né? Apesar do ritmo, da rapidez, da multiplicidade, da fragmentação, né? É como se todos nós estivéssemos às voltas com esse trabalho, né? De construir um sentido que nunca é dado pronto, né? Que não tem um horizonte definido ou definitivo, mas que se dá através desta operação de ilusão e desilusão, que a arte nos ensina a conhecer e a suportar, e que o jornalismo poderia nos levar também a suportar e conhecer. O mundo contemporâneo está tomado por uma opacidade. É cada vez mais difícil ver, onde todas as coisas são trazidas para o primeiro plano, onde tudo parece uma vitrine. Não se trata da forma tradicional do ocultamento, da cidade antiga recoberta por um véu. Hoje, o problema de ver está no excesso
nas coisas que se mostram sem parar, nas coisas, no excesso de coisas que há para ver. Isso me fez pensar nessa supressão que a imagem contemporânea provoca do lugar, do espaço urbano, e transforma tudo numa obscenidade daquilo que está sempre sendo jogado no nosso rosto, está sempre jogado para frente. Não há mais ausência, só há a mais absoluta sobreexposição das coisas. Há uma inflação de imagens. Nós convivemos com imagens que se proliferam como se fosse um câncer. São imagens que se proliferam de forma descontrolada, cujo ritmo, cujo espaço é determinado pelo próprio mecanismo de produção da imagem e não pela relação que essas imagens estabelecem com as pessoas e as coisas. O que escapa? Então, o que escapa a essa a imagem? O que a imagem contemporânea não consegue mais ver? Nesse seu afã de ver, o que ela deixa de ver? Ora, ela deixa de ver justamente o pequeno e o grande. Ela deixa de ver justamente aquilo que não se adequa a essa sobreexposição, a esse primeiro plano em que tudo se torna visível. Ela deixa de ver o rosto e as paisagens. Esses são os invisíveis da imagem contemporânea, aquilo que ela não pode ver. Breve história de um gesto. Um rapaz acompanha a moça até o portal de sua casa. Os últimos raios de sol iluminam as flores no jardim. Num determinado instante, ela se vira e levanta a mão num gesto de adeus. O movimento da mão tem a graça e a leveza de alguém que parece lançar balões coloridos ao ar. Uma imagem fugaz, um instante, um momento que os pintores e os cineastas têm que isolar no espaço e no tempo para poderem aprender. Um gesto tão momentâneo que o nosso olhar não seria capaz de reter. É possível hoje retratar um rosto? A fotografia contemporânea, quando ela procura mostrar às pessoas, ela não faz mais do que transformar o rosto em pose. Ao só fotografar as pessoas conhecidas, ela não passa de retratos da fama. Ela não passa de uma fabricação de clichês. É como se, no retrato contemporâneo, o rosto não nos olhasse mais. Daí a sua virtual desaparição. Daí a ausência cada vez maior do rosto na fotografia contemporânea. Retratado olhando a esmo, ou no cinema, a interdição do olhar frontal estabelecido pela ficção, tendo eliminado a beleza simples que o cinema mudo tinha com todos aqueles personagens que nos encaravam nos olhos. Walter Benjamin tem uma belíssima passagem sobre uma fotografia que retrata uma peixeira numa rua de Nova York. Nada ali denota uma predisposição à imagem. É como se ela nunca tivesse sido fotografada antes. É como se o seu olhar desarmado acolhesse o olhar do fotógrafo e o retribuísse. Nada ali é signo de coisa alguma. Nada ali remete a um conhecimento histórico, nada ali remete a ideias políticas, nada ali remete senão a uma extraordinária presença. É como se ela estivesse ali, naquele instante preciso que a fotografia registrou como que para sempre. Essa mesma ideia, essa ideia de
uma imagem sendo capaz de registrar uma presença, tomou o trabalho de Barthes. Barthes dizia que, dentre todas as imagens, a imagem que ele buscava era aquela dotada de um ar. Uma imagem que se diferenciasse das outras. Uma imagem que possuísse algo indizível, algo que não está registrado na sua superfície, algo que ela não imediatamente mostre, mas algo que a gente sinta. Esse seu ar, algo que faz com que, ao percorrer todos aqueles clichês, nos faça parar, nos faça exclamar: é ele, é essa pessoa aqui, é ela está aqui. Podem as imagens atuais nos trazer os rostos e as paisagens, esses invisíveis? Podem nos mostrar o vento soprando nas árvores? O que é uma ética das imagens se não dar tempo e lugar para as coisas? Aquilo que elas precisam para ser. Imagens que procurem respeitar o tempo e o espaço para que as coisas se cristalizem diante dos nossos olhos. Saber atentar para o tempo e o lugar das coisas. Ora, poderiam as imagens salvar as coisas da sua miséria? Nesse fluxo intensivo que tudo existe, nesse fluxo que arrasta as imagens uma depois das outras, é preciso saber conservar. É preciso ter imagens que saibam esperar. É preciso deixar as coisas se cristalizarem, restituir lentidão às imagens. O cinema já foi capaz um dia de comportar o tempo, de comportar uma durée. O cinema possuiu os planos sequências. O cinema possuiu imagens em que as coisas aconteciam dentro dela. O cinema foi capaz de construir imagens que seguiam a sequência da vida, que se colavam ao tempo real e ao tempo da experiência das pessoas. Ora, esse fluir do tempo no interior das imagens, tudo aquilo que a montagem vai eliminar, era uma tentativa de corresponder, de responder às necessidades do material, de ouvir o tempo que o material precisava para aparecer na imagem. A fotografia também buscou esses momentos decisivos. Esse instante em que o fotógrafo, eu penso no Cartier-Bresson, em que o fotógrafo atravessa a rua e vê um bêbado se inclinando diante de um gatinho. As suas costas formam um ângulo perfeito com relação às escadas de incêndio dos prédios atrás. A sua cabeça parece compor como que um quadro com a figura do gatinho. Todo o conjunto, é como se todo o conjunto tivesse se articulado numa composição perfeita, num ajuste que só aquele instante foi capaz de reunir e que no momento seguinte as coisas se dispersariam. O fotógrafo está ali para captar aquele momento de iluminação, aquele instante de magia em que todas as coisas encontram sua ordem antes de se dissolverem na desordem do mundo. Ora, será que o nosso olhar ainda é capaz de se abrir a essa magia? Será que ele ainda é capaz de registrar esses instantes em que todas as coisas se compõem?
fotojornalismo é uma procura de imagens colada à ação. Ele vive do calor da hora. O correspondente de guerra é parecido com o repórter policial. Todos eles estão tomados pela necessidade das emoções brutas, do instante em que tudo se resolve, da violência, do tiro, da guerra. Ora, uma exposição recente reuniu vários fotógrafos em torno da seguinte questão: se o mundo tivesse em paz, o que é que você fotografaria? 99% das fotos mostravam rostos e paisagens. É como se o fotógrafo, se ele tivesse tempo, ele se abriria para tudo aquilo que escapa à ação, para tudo aquilo que exige contemplação, para tudo aquilo que existe um olhar mais atento, o rosto e as paisagens. Será que as imagens são capazes, quando tudo parece à disposição de respeitar, manter as distâncias que pedem as coisas das pessoas? Nós vivemos no mundo do voyeurismo, nós vivemos no mundo do exibicionismo. Será que as imagens serão capazes de olhar com pudor? Os filmes do Kieslowski só se aproximam das pessoas para mostrar que existem coisas que são vetadas às imagens. Esses filmes só se aproximam das pessoas para mostrar que existem limites, os limites da intimidade, os limites que dividem a vida privada da vida pública. Não por acaso, em muitas de suas cenas, a câmera fica no limiar da porta, no beiral de uma janela. É como se ela respeitasse aquele espaço sagrado que é o espaço da casa. Bem ao contrário das imagens televisivas do telejornalismo atual, que não hesitam em invadir a casa dos outros atrás de um furo de reportagem. Há um distanciamento necessário. Não se deve, diz ele, filmar alguém tomado pela emoção. São imagens que guardam o pudor dos gestos e das palavras. A ética das imagens fala, antes de mais nada, dos limites da imagem. No mundo em que o olhar, em que a imagem acredita-se sem limites, é preciso demarcar os limites da imagem. Não se trata de necessariamente frear ou acelerar. As imagens vertiginosas que nós vemos hoje na televisão, elas fazem parte da sensibilidade contemporânea. Elas correspondem à aceleração do mundo. O problema está na uniformização dessa velocidade, no ritmo único que desconhece as diferentes nuances das ações, do pensamento, da vida cotidiana. É essa sobreposição de um padrão único de edição das imagens que uniformiza todos os gestos, que uniformiza todos os discursos, que fazem com que todas as expressões sejam iguais. Ora, a ética das imagens é essa luta por reconhecer as diferenças, para dar voz às diferentes formas de expressão, a cada um dos gestos, na sua maior ou menor rapidez, a maneira mais rápida ou mais lenta, mais distante ou mais próxima, que as coisas têm de aparecer para nós. Essa multiplicação dos pontos de vista, essa pluralidade de formas de aparição, essa é a imagem contemporânea por excelência. A ética das imagens é uma polifonia, é uma democracia das imagens. Cássio Vasconcelos trabalha de uma forma muito peculiar. Ele vai a locadoras de filmes e escolhe um vídeo a esmo.
qualquer um western, um filme pornô, um filme qualquer, e coloca o filme no seu monitor e interrompe a imagem no momento preciso em que temos um close de uma mulher, um rosto com os olhos fechados. Ele refotografa essa imagem com uma Polaroid. O resultado é uma imagem cuja luminosidade e cores possuem a transcendência e a transparência das antigas pinturas pré-rafaelitas. Possuem uma dignidade que aquela imagem suja, que aquela imagem aviltada parece nunca possuir. É como se ele fosse possível, é como se fosse possível, por aquele gesto, resgatar o clichê, resgatar a força de expressão das imagens, nos fazer ver algo, uma mulher de olhos fechados, que nós não poderíamos jamais perceber naqueles filmes. Transformar a imagem da mulher aviltada pela sobreexposição da pornografia numa Madonna, numa figura dotada de aura, numa figura dotada do sagrado. Fazer ver o invisível no meio do hipervisível. Resgatar a força que as imagens contemporâneas são capazes de ter. Nunca foi tão atual a questão do cego. É como se a cegueira fosse uma metáfora da condição contemporânea. O excesso de coisas a ver, o excesso de coisas que se mostram a nós, cega. Ora, as imagens seriam capazes de fazer o cego ver? Bávika é um fotógrafo cego. Ele fecha os olhos para ver. É preciso, diz ele, olhar no vento. O vento recorta as coisas e indica para ele a sua posição e o seu volume. O vento, vindo de encontro ao seu rosto, desperta as suas feições de cego e permitem com que ele corresponda ao olhar. O olhar do cego é um olhar múltiplo. Ele acolhe as lembranças, a sensibilidade para as experiências do dia a dia e os múltiplos relatos que lhe fazem das suas imagens. O cego cria um novo modo polifônico de ver. Há um deslocamento do olhar tradicional retiniano e a introdução de múltiplas perspectivas, de múltiplos pontos de vista. Com o cego, passa-se do olhar à visão, a um olhar reflexivo, à linguagem. A imagem contemporânea é a imagem do visionário.